Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins Farias, mais uma vez aqui, estou para agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, faça seus comentários, passe para um amigo, para que meu canal possa crescer. Obrigado aos 496 amigos que se inscreveram no meu canal e também quero dizer também aos 75 visualizações, isso é muito bom. Quero que você dê seu like, seu dislike, que cada like que você dá são 5 novas pessoas que vão assistir ao meu vídeo, porque o YouTube reencaminha para mais 5. Cada like é umas 5 pessoas. Isso é muito importante para mim e para o meu canal crescer. Bom, hoje eu quero aqui dizer que o título chama-se Reforma da Previdência Já. Como é sabido, né, a questão da Previdência Social é um problema muito sério no país. Ah, Antônio, você está fazendo isso por causa do que você é aposentado. Não, não é não. É porque eu me preocupo com o futuro, eu me preocupo com as futuras gerações. Porque o que nós sofremos hoje é por consequência da omissão da população passada. E a gente tem que entender que eu preciso de trabalhar pensando nos meus filhos, nos meus netos, nos meus sobrinhos. E o futuro é que realmente a gente trabalha para o futuro, né? A gente precisa de viver preocupado com o futuro, porque a futura geração é quem pagará a conta dos erros, das omissões dos governos atuais. Então a reforma da Previdência, se faz urgente. A sociedade é um projeto, não é de governo. Eu acho que não tem reforma de Temer, não tem reforma de Lula. O problema é que aqui no Brasil se assume, tipo assim, a reforma de Lula, a reforma na Previdência Social, a FHC fez reforma, piorando para o trabalhador. Lula fez reforma, piorando para o trabalhador da Previdência, tudo da Previdência, tá, gente? Michel Temer fez reforma da Previdência, piorando para o trabalhador. Então agora o governo Lula novamente precisa juntar-se com a sociedade para encontrar uma solução definitiva para a questão da Previdência. É impossível, nós fizemos uma reforma em 2019, gente, falta 5, 6 anos para isso, né? É muito pouco e nós já estamos com problemas de novo, né, na Previdência. Como se sabe, a Previdência Social é assim, que chama de repartição. Né? Cada trabalhador formal, ou seja, que tem carteira assinada, que está no mercado de trabalho, quando contribui para a Previdência, é para pagar uma aposentadoria. Seria um por um? Não dá, porque aí seria zero. Então teria o ideal, né, segundo alguns estudos, esse estudo está meio ultrapassado, mas eu acredito que ainda é muito válido. De 10 contribuintes, ou seja, aqueles que estão pagando para a Previdência Social, com trabalho, com carteira assinada, eles são descontados da folha de pagamento, 8%, 9%, 11%, dependendo do valor do salário, vai para a Previdência pegar esses recursos, investir em títulos, ações no mercado, ganhar dinheiro, acumular uma poupança para esse futuro aposentado e também esse dinheiro pagar as aposentadorias atuais. Então é um jogo, é uma conta muito bem feita matematicamente, se bem administrada, não teria problema. Acontece que a Previdência Social no Brasil nunca foi bem administrada, né? Segundo historiadores, ela tinha um superávit, dava lucro na década de 50, 60, mas eles pegaram os recursos da Previdência, capitalizaram para constituir empresas estatais, pegaram o dinheiro da Previdência e investiram em empresas estatais e também na construção da cidade de Brasília. É uma das alegações da quebradeira da Previdência. Mas não é só isso. A gente sabe que tem milhares de fraudes, né? É lamentável, mas isso é um problema que nós temos que resolver. E a Previdência Social me preocupa. Por quê? Porque a Previdência Social é o futuro, é garantir a aposentadoria dos trabalhadores que estão hoje no mercado de trabalho. Eu estou aposentado, não tenho mais como me preocupar. Claro, eu tenho que me preocupar se já chegar uma hora que o governo não tem recurso para pagar. Chegar no final do mês, o governo diz, não tem dinheiro para pagar aposentado. Isso aconteceu com Dilma Rousseff, né, em 2015, 2016, ela não mandou dinheiro para os bancos pagar o 13º e a Previdência Social de novembro e dezembro daquele ano. Foi por isso que aproveitaram esse erro e ingressaram com o processo de impeachment e que ela perdeu o mandato. E que até hoje o PT insiste em dizer que foi um golpe de Estado, que não foi ainda, foi uma incompetência. Dilma caiu por ser muito incompetente. Não soube dialogar com a Câmara, além desse erro que ela cometeu. Isso está nos autos, não tem por que questionar. Então,
10 contribuintes para garantir uma aposentadoria. Seria o número ideal. Acontece que isso hoje está em 3. A cada 3 contribuintes para um aposentado. Por quê? Porque tem poucos trabalhadores. A sociedade brasileira envelheceu. Né? Foi envelhecendo. Os casais não têm mais 5, 6 filhos, como meu pai que teve 6 filhos, né? Meus tios, todos 5, 6 filhos. Né? Era uma média, crescia a população. Cada casal formava mais 5, 6, né? Isso acabou. Hoje os casais se têm um filho ou 2, não passa disso. Porque hoje criar um filho ficou muito mais caro, muito mais dificultoso. Né? As exigências do tempo que eu era criança não se compara às exigências de hoje. Então isso cria um déficit de pessoas jovens para contribuir para a Previdência e os que estão vivos, se envelhecem e vão se aposentar, precisam de mais recursos. O governo precisa de cada vez mais recursos para pagar a aposentadoria. Né? Isso é um problema muito sério, um problema muito grave. Né? Não haverá receita suficiente para pagar as aposentadorias. Por quê? Porque não tem contribuinte. Né? Não tem contribuinte. Aí vai o quê? A despesa da aposentadoria ela continua, mas o contribuinte se afasta, porque não tem jovem no mercado, né, para contribuir. O que é que vai acontecer? O governo vai ter que tirar do orçamento. O orçamento já está com 93% comprometido com despesas, né? Não sobra mais nada. O orçamento de 2025, que o governo federal mandou em 30 de agosto, já estão discutindo que o 93% das receitas, supostas receitas, já estão comprometidas com despesa. O que vai acontecer? Só para chamadas receitas extraordinárias ou despesas discricionárias, onde o governo gasta com o que quiser, só 7%. Não sobra nada. Eu já falei várias vezes disso, já está até sendo um clichê ou então uma coisa repetitiva. Mas funciona o seguinte, desses 7%, que o governo que sobra para uma liberdade de caixa para gastar com o que o governo quer, ele pega 22% e dá para a Câmara Federal, que são as emendas dos parlamentares. Então não sobra nada para investimento. Então o país fica nessa lenga-lenga, não cresce, não se desenvolve, não gera emprego, porque quando uma economia cresce, nós estamos comemorando, porque a nossa economia, o governo Lula está quase tendo uma êxtase, né? Porque a economia cresceu no primeiro semestre de 2024, 3%. Gente, 3% é muito pouco. Não dá para superar, para gerar emprego, para garantir, para voltar a ter uma época, vamos dizer assim, época de ouro, como foi na década de 70, quando o Brasil crescia até chegando até mais de 10%. Né? A reforma de 2019, ela foi uma reforma que ela visou o caixa. Eles dificultaram, né, o trabalhador, prejudicaram o trabalhador, principalmente os pensionistas. Eles roubaram. Essa reforma de Michel Temer foi um roubo, foi uma traição, né, aos pensionistas. Eles, com raiva das pessoas que têm pensão, porque parece que não é direito, cara, a pessoa contribuiu e deixou uma família, ele quer, quando a pessoa contribui com a Previdência Social, a vida inteira morre, ele quer que a sua família continue protegida, que é o pensionista. Eles pegaram e deram uma redução de 50%. Então o que acontece? Um pai de família que ganha um salário mínimo, né? Aí quando ele falece, é claro que eu estou usando como exemplo, tá? Mas é assim a lei. Aí a viúva que tem os 2 filhos, continua com os filhos, né, assumindo os filhos, tem uma redução de 50% na pensão. Isso é roubo, isso é falta de vergonha dos políticos. Mas aprovaram assim, né? As pensionistas foram muito prejudicadas. E também tiveram que aumentar o tempo do trabalhador. A mulher se aposentava com 60, foi para 62, e os homens lá continuaram com 65. Não mexer na aposentadoria do trabalhador rural, que é a mulher com 55 e o homem com 60. Mas, segundo informações que a gente lê dos grandes formadores de opinião, dos articulistas, das pessoas que escrevem para grandes jornais como o Estadão, o Globo, Folha de São Paulo, são aquelas pessoas com expertise em Previdência Social e dizem o seguinte: a próxima reforma é tirar do trabalhador rural o direito de se aposentar com 55 anos e 60. É de botar para 60, igualar o trabalhador rural ao trabalhador urbano, vamos dizer assim. Mais uma coisa que vai prejudicar.
Ah, porque o trabalhador rural hoje não tem mais as mesmas características do trabalhador dos anos 60, 70. Tem, o trabalhador rural é sofrido, trabalha pesado, trabalha sem horário, trabalha sem direito a férias, sem direito a nada. Eu não estou falando do trabalhador rural que tem o contrato, tá? Mas normalmente as famílias brasileiras, né, que vive lá com a sua família, trabalha dia e noite, não tem horário, e eles são, geralmente é um trabalho muito pesado. Então, não é justo que mexa-se com esse direito de aumentar a idade da mulher de 55 para 60 e de 60 para 65 do homem. Né? Eu acho um absurdo, mas é isso que está se projetando. Vão fazer exatamente isso. Eu tenho certeza que, porque essa reforma tem que ser urgente, né? Tem que fazer uma nova reforma na Previdência para suplantar, para segurar essa questão. Para você ter uma ideia, né, segundo os estudiosos, que eu levo a sério, porque são trabalhos estatísticos, são trabalhos de pesquisa, é ciência, e a gente tem que acreditar. Em 2054, que é amanhã, né, 2054 é daqui, né, 26 anos, que é uma geração, né, nós temos uma população idosa com mais de 60 anos, em torno de 69 milhões de pessoas. Hoje, né, em 2054, teremos 69 milhões de pessoas com maior de 60 anos. Hoje, essa proporção equivale a 34 milhões. Então, você vê como há um empobrecimento, um envelhecimento da população. Fazer o quê? Matar os velhos? Não, gente, os velhos têm o direito de viver. Tem que reparar, fazer uma reforma na Previdência. Para quê? Para atrair para o mercado, vamos dizer assim, aquele contribuinte, 65 milhões de brasileiros, segundo estudos, que não contribuem com a Previdência. São os autônomos que trabalham no chamado, desculpa o termo, bico, né? Os entregadores, aqui em Santa Cruz chama-se mototaxistas, que são uma geração de pessoas jovens, todo mundo com uma moto, carregando passageiro para cá, é o táxi aqui em Santa Cruz. Moto aqui em Santa Cruz serve para tudo, para carregar mudança, para levar a mulher para a maternidade, tudo aqui se resolve no mototáxi. É uma cidade com mais de 100 mil habitantes e tem 4 ou 5 táxis, que é carro, né? O resto é mototáxi. Mototáxi aqui serve para tudo. E essas pessoas são muitos, né? Muitos. E no Rio de Janeiro, São Paulo, são os entregadores de pizza, enfim, né? São pessoas que estão fora do sistema. E o governo, por que o governo não atrai essas pessoas? Porque é muito caro para pagar para a Previdência. E não é compulsório. Quando não é compulsório, a pessoa não vai deixar de comprar o gás, a pessoa não vai deixar de comprar o leite para a criança que está morrendo de fome, gritando, papai, eu quero leite, porque tem que pagar a Previdência. Como não é compulsório, ele vai comprar o leite, ele vai comprar o gás e deixa atrasar a Previdência. Quando daqui a um pouco atrasa um mês, atrasa 2, daqui a pouco está fora do sistema. Tem que se encontrar uma solução de tirar essa clandestinidade do trabalho autônomo. Eu não sei como, sinceramente não sei como. Tem um projeto na Câmara que é resolvendo essa questão dos entregadores, né? Mas os próprios entregadores que têm uma ligação muito forte com o Bolsonaro e que não querem eles não querem que aprove, porque eles querem continuar com a chamada liberdade, né? Que não sei para que liberdade na boca de Bolsonaro. Mas essa liberdade estúpida que Bolsonaro colocou na cabeça do povo brasileiro é uma liberdade que ninguém sabe que liberdade é essa. Porque a verdadeira liberdade é quando você sabe que você não tem liberdade, porque existe uma lei que você tem que cumprir, uma lei que você instituiu, que você organizou. Então, tirar essa massa de trabalhadores da clandestinidade é uma solução, né, para entrar mais receitas. Aplicar de forma mais direta, mais correta, a questão dos recursos da Previdência. Eu não sei como, sinceramente não sei como são aplicados. Se for como os chamados, as associações, né, de empregados, né, da Petrobras, né, que é a previdência privada desses trabalhadores, que são administrados déficit, né? Você vê agora os Correios, né? Os Correios vão pagar uma conta, parece de 7 ou 5 bilhões de reais do déficit da Previ deles, né? Os Correios assumem que está um prejuízo monstruoso. Por quê? Por causa de má gestão em governos anteriores.
né? Então, agora vem o governo Lula, quer usar esses fundos, né, fundo de pensão, para investir no Estado, investir no PAC. Gente, eu não sei se está correto, eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Só que eu acho que tem que haver muita seriedade nesses grupos, nesses gestores de fundos de pensão, porque gera um problema gravíssimo para o país. Daqui a 20, 30 anos, essas pessoas que estão contribuindo, funcionários dos Correios, funcionários das prefeituras, que não pagam, as prefeituras não pagam, desconta dos empregados e não repassa para a Previdência Social. A Previdência privada aqui dos municípios como Santa Cruz de Caparibe deve ter um déficit monstruoso, a prefeitura deve dever horrores. Eu não tenho ideia de quanto a prefeitura, não estou aqui, mas tenho certeza que a prefeitura de Santa Cruz não paga a Previdência privada de Santa Cruz há anos. Né? Mas como parece que são tudo amigos, cidade pequena, geralmente a oposição é só fachada, não tem aquele que chamado dedo duro, né? Então fica, entra prefeito, sai prefeito, e aquela geração de déficit, e a Previdência Social cada vez mais endividada, com cada vez mais déficit. Né? Para você ter uma ideia, esse ano parece que o déficit estimado para 2024 é de 429 bilhões de reais. É muito dinheiro. Né? Você vê que temos que encontrar uma solução para parar. Eu não quero aqui que a Previdência Social seja superavitária. Se acontecer de uma Previdência Social for superavitária, alguma coisa está errada. Está cobrando mais do que devia do segurado, né? do contribuinte. Né? A Previdência Social ela não pode ser superavitária, ela tem que ter um equilíbrio. Né? O total de receita compatível com o total de despesa. Agora, esse déficit monstruoso de 420, 430 bilhões realmente é muito preocupante. E preocupa também a questão de que não tem mais jovens, né, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho não atrai mais essa geração Z, como eles falam, parece que não é atraída, ela não está querendo ser atraída pelo mercado de trabalho, porque os salários são muito baixos no Brasil. O desemprego no Brasil está diminuindo. Tá, eu não estou feliz com isso, mas o problema no Brasil é o mau pagamento de salário. As empresas no Brasil, elas não gostam de pagar salário, elas não investem no chamado, né? No chamado cliente interno. É uma expressão nova que eu estou muito feliz que aprendi ontem, que hoje, né, se chama de cliente interno, que é o empregado da empresa, né? O chamado empregado, o colaborador, né? Hoje chama-se de cliente interno, né? Agora, as empresas não investem. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, por exemplo, está todo mundo reclamando que não tem mão de obra. Está faltando uma mão de obra para costureira, né? Por quê? Porque não há um investimento. Os empresários não quiseram que viesse para aqui o SESI, o Senai, não deram estímulo, porque eles preferiram não dar valor ao empregado treinado. Que eles preferem contratar aquele empregado bem rudimentar, só para saber ligar a máquina, para não ter direito a nada, trabalha como escravo. Essa é a grande verdade. O empregador em Santa Cruz de Caparibe, no Brasil, precisa também de valorizar o salário, pagar melhor o empregado, remunerar melhor o seu contribuinte, seu empregado, né? seu colaborador, o seu cliente interno. Investir nele. Se não tem mão de obra em Santa Cruz, no Recife, manda buscar em João Pessoa. Se não tem em João Pessoa, manda buscar em Natal. Se não tem em Natal, manda buscar em Aracaju. Essa é a realidade. Mas não, no Brasil é pagar mal, cada vez mal. Então, quem paga o Brasil, o salário do Brasil é muito baixo. Isso cria também um problema. Né? Ainda vem a ministra lá dizendo que quer desvincular o aposentado do aumento do salário mínimo. Gente, sempre sacrificando o aposentado. O aposentado não pode sofrer, ele contribuiu a vida inteira para a Previdência Social. Não é justo que agora o governo queira tirar direito dele, tirando da correção do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, equiparar a aposentadoria. Porque tudo no Brasil, infelizmente, cai no salário mínimo. O salário mínimo é uma praga, infelizmente, porque todo mundo só quer pagar o salário mínimo. Essa é a grande verdade no Brasil. Então, gente, vale aqui essa análise. É um projeto para amanhã, não é para 2054. O governo tem, inclusive no governo Lula, ele já deve trabalhar nisso, que é um governo e a sociedade juntos construir uma nova Previdência, uma reforma da Previdência que atraia, né, para ser contribuinte mais pessoas, mais jovens, para que
consiga pagar as aposentadorias dos que estão envelhecendo, dos que estão saindo do mercado. Do jeito que está, esse déficit de 400 e mais de 400, quase 430 bilhões por ano, não tem previdência que aguente. Ah, Antônio, o problema da Previdência não é um problema do Brasil, eu entendo, é um problema do mundo inteiro, mas a gente precisa de trabalhar, ao invés de ficar discutindo essas coisas banais que nós estamos discutindo, se Pablo Marçal é bom, se Pablo Marçal é bom, é uma antipolítica. Com a antipolítica, uma coisa que eu falei encerrar, hoje eu não falei de política, né? Com a antipolítica, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é política, política honesta, com deputados e senadores honestos. Deputados e senadores do Centrão, claro que não vão apoiar a minha ideia, mas é a sociedade que precisa de cobrar dos governantes que se faça uma reforma urgente na Previdência, uma reforma já na Previdência. Olha, muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser.